Bom dia, vamos iniciar mais uma aula de ciências do 7º ano do Centro Educacional Construir. Essa aula ela tá com estreia às 7h15 da manhã do dia 27 de setembro, tá? O assunto da nossa aula de hoje eu vou apresentar para vocês o cronograma final, os nossos próximos assuntos nesse quarto bimestre e introduzir um pouco sobre cada esse assunto. Tá bom, gente? Então, o meu objetivo hoje é o quê? Ajudar vocês na organização e na previsão do que vocês vão aprender nas próximas aulas. Então, vocês já vão ter aí uma visão geral do que vocês vão aprender até o final do ano. E também eu quero ajudar vocês na organização desses próximos assuntos, tanto no caderno, quanto na organização mental e nas perspectivas que vocês têm, o que vocês esperam dessas aulas, tá certo? Então, a gente vai terminar os grupos de animais que nós estávamos vendo, tá? Então, a gente vai continuar com anelídeos, artrópodes e equinodermos, né? Que são os animais ainda invertebrados, alguns marinhos, outros já terrestres e aéreos. A próxima aula também a gente vai ver cordados, que é o início, é o estudo dos animais que têm, no mínimo, cabeça e coluna, tá? São os animais vertebrados. Dentro dessa mesma aula, a gente vai estudar os ecossistemas, que são os locais do planeta onde todo e qualquer animal e planta vão estar distribuídos organizadamente, certo? E os nossos últimos assuntos vão ser trabalho, que é um assunto da matéria de física, e termodinâmica, que é um assunto introdutório da matéria de química, tá certo? Então, vamos lá, introduzindo aqui. Os anelídeos, quem são eles, né? São seres vivos e organizados, do grupo dos invertebrados, e a primeira informação que eu deixo para vocês é que eles têm um corpo composto por anéis. Então, é muito fácil você diferenciar um anelídeo de um nematelminto. O nematelminto é um animalzinho que parece com um anelídeo, porém, a olho nu, a gente vê um corpo liso. Nesses grupos aqui, você já percebe que o corpo ele é coberto por anéis. Estão vendo, ó? Estruturas simétricas, estruturas semelhantes, que vão aí compor o corpo do animal do começo até o final, tendo algumas diferenciações, mais ou menos na região reprodutiva, chamada de clitelo, certo? Só que a gente vai aprender isso com mais detalhes na aula. Mas para essa primeira informação, eu quero que vocês já saibam que um anelídeo é de fácil identificação, tem várias cores, mas o que a gente primeiro pode deduzir ao observar esse animal é que ele tem o corpo coberto por anéis, tá certo? Dentro dessa aula, nós iremos falar sobre qual é o nível de interação desse animal com o ser humano. Será que nós temos algum contato com esses bichos? Qual é a sua importância no ambiente, tá? Onde eles moram e o que comem e como se reproduzem, dentre outras coisas que nós veremos durante a aula com mais detalhes, tá certo? Aqui é só a introdução do que vocês vão ver. Então, qual o seu nível de interação com o ser humano? Qual a sua importância ambiental? Onde moram e o que comem? E como se reproduzem, tá certo? Tudo isso vai ser esclarecido e explicado na aula de anelídeos. Próximo grupo de animais bastante interessantes, muito bem sucedidos na natureza, é o grupo de animais que tem mais espécies diferentes e mais numerosas no mundo todo, tá? São animais ainda invertebrados, porém são dotados de patas articuladas, são marinhos, terrestres e aéreos, ou seja, são animais que conseguiram conquistar os 3 ambientes, mar, terra e ar, certo? Eles possuem tecidos moles dentro de uma carapaça rígida, que é o esqueleto, o exoesqueleto, o esqueleto externo, e vão se diferenciar entre si pela anatomia, tá? A gente vai observar e diferenciar um bicho desse através das patas, da quantidade de patas, da presença ou ausência de olhos, da presença ou ausência de asas e da presença ou ausência de antenas. Tá certo? Tá certo, gente? Ó, por exemplo, a aranha é o artrópode que tem 8 olhos. Já alguns crustáceos não têm olhos, mas também não deixa de ser do grupo dos artrópodes. A aranha tem 8 patas. Um crustáceo desse aqui já tem 12 patas, tá? É um animal com essa diferença na quantidade de membros locomotores, tá bom? As asas, né? As borboletas, as mariposas, os besouros, as baratas, todos possuem asas como auxílio na locomoção mais rápida, né? No ar. E antenas, né? São estruturas de captação de estímulos ambientais, tá bom? Então, a gente vai estudar
esses animais aprendendo a diferenciar cada um deles e também vendo como se reproduzem, quantos ovos uma barata põe, com quantos meses uma barata já é considerada uma barata idosa, né? Uma barata jovem. São venenosos, né? Vocês vão ver que tem abelhas e vespas que possuem veneno, tá certo? Desenvolvem-se direta ou indiretamente. E qual a importância desses animais no meio ambiente, tá certo? Próximo assunto são os equinodermos. São animais ainda invertebrados, são marinhos e são bentônicos. O que isso quer dizer, professora? Eles habitam o fundo do mar. Eles rastejam lá embaixo, tá? A gente não vai ver nunca uma bolacha do mar, uma estrela do mar nadando. São animais sésseis ou fixos, tá bom? Uma coisa importante nesses bichos é que eles são radiais. O que é isso? Eles têm simetria radial, ó. 5 pontas iguais, no caso da estrela do mar. Então, a gente vai aprender também o que é essa simetria radial. Tá certo, gente? Próximo grupo, os cordados. São animais que já possuem aí uma evolução altíssima em relação aos invertebrados, porque eles já conseguem adquirir crânio e coluna vertebral durante o desenvolvimento, tá bom? Alguns mamam, outros botam ovos, outros dependem da água, enfim, a variedade também é muito grande. Estão dentro deste grupo sapos, que são os anfíbios, cobras, que são os répteis, desculpem, gatos, que são os mamíferos, e aves, que são as aves. Ah, gente, não podia esquecer, lógico, de botar os peixes, me perdoem. Peixes, que são do grupo dos... Tem condrites, a gente vai aprender as diferenças de todos eles, tá? E o ser humano. Então, são animais diferentes demais uns dos outros. Ó, a cobra não tem membro locomotor, ela se rasteja no chão, porém ela já tem cabeça e coluna vertebral. A coruja, né, que é essa ave que possui um bico no lugar de boca, né, que é essa estrutura óssea forte, capaz de mastigar sementes, pegar roedores, pegar larvas. Aí tem aqui um mamífero aquático também, e aqui um mamífero terrestre, tá certo? Então, são animais bem diferentes, mas eles possuem estruturas em comum que permitem com que eles pertençam a esse mesmo grupo chamado de cordados, ok? E também, junto com essa aula, a gente vai estudar os ecossistemas brasileiros e mundiais. O que é isso? São os locais do planeta onde estão distribuídas as plantas e os animais. Então, a gente vai conhecer cada compartimento do planeta, tá bom? Lá do Polo Norte ao Polo Sul. A gente vai saber identificar cada um deles só olhando e também conhecer um pouco das plantas e dos animais que ali estão distribuídos, tá bom? Dentro dessa aula, a gente vai saber quais são os locais do planeta onde não existem seres vivos. Será que tem, professora? Onde estão as plantas mais altas? Onde estão as plantas mais baixas também, né? Até onde já chegamos investigando o fundo do mar e o que encontramos lá? É outro questionamento que também é envolvido nessa aula, tá certo? E o último assunto do ano vai ser trabalho das máquinas e termodinâmica. É um assunto da física e da química maravilhoso, gente, muito interessante. A gente vai aprender, por exemplo, o que é trabalho, né? No dia a dia, a gente entende como trabalho uma atividade que uma pessoa exerce para exercer lucro, exercer sustentabilidade, né? O que é um salário. Porém, na física, a gente vai ver que trabalho é um conceito muito mais delicado e muito mais detalhista para você aprender. O que seria, então, trabalho? Trabalho é uma medida da energia transferida ou transformada através de uma força que realiza um deslocamento. Então, para realizar trabalho, tem que ter energia, força e deslocamento. Tá bom? Então, a gente vai entender o que é a definição desse conceito pelos olhos da física, tá bom? Por exemplo, ó, esse atleta aqui, para jogar essa bola de golfe, né? Não sei se é golfe ou é aquele outro esporte, como é, meu Deus? Na aula a gente vê, tá? Ele, para deslocar a bola de um canto para o outro, ele colocou uma força, a bola, ele teve um deslocamento corporal, tá? Então, ele realizou um trabalho aqui, tá certo? Então, o trabalho envolve força e deslocamento. E também, por fim, a consequência do trabalho é a produção ou a conversão de algum tipo de energia, tá bom? Termodinâmica, o que seria o ramo da física, que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura,
pressão e volume em sistemas físicos em escala macroscópica. Tá bom, gente? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, uma panela de pressão. A gente colocou água, a gente liga o gás. Essa panela não vai ter saída para evaporar a água e está sendo aquecida constantemente. Então, o que acontece com as moléculas aqui do vapor da água que sofrem essa ação do fogo, mas que não podem sair, não podem evaporar? Tem alguma transformação aqui dentro. Então, a termodinâmica, ela vai estudar justamente essas transformações, tá bom? Então, esses são os nossos próximos assuntos que a gente vai ver ainda este ano, né? Aguardo todos vocês nas próximas aulas. Quero que vocês agora, quando terminar esse vídeo, vocês vão revisar o vídeo de novo. Vocês vão fazer anotações sobre o que eu falei aqui e vocês vão já prever o que vocês vão aprender nas próximas semanas. Esse foi o meu objetivo de hoje. Espero ter alcançado, tá bom? Então, boa revisão da aula. Aconselho que vocês façam essa revisão o mais rápido possível para vocês lembrarem do que eu falei e fixarem esse conhecimento sem esforço, sem sofrimento, para que vocês façam a prova de vocês de maneira totalmente satisfatória. Tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer coisa, estou no Class. Até mais!